A Trindade foi inventada 300 anos depois de Cristo? Não, isso é um mito. Hoje vamos lhe mostrar que a Trindade está nas Escrituras desde sempre. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Tá na Bíblia. Eu sou o Samuel Votri. E eu sou o Charles Monteiro. E nesse vídeo nós vamos estudar a respeito da doutrina da Trindade. 3 pessoas em uma só. Como que isso funciona? A doutrina da Trindade foi oficialmente reconhecida no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Esse concílio foi feito para debater as heresias do bispo Ário, que negava a divindade de Jesus Cristo. Porém, nesse concílio foi estabelecido que sim, Jesus Cristo, o Filho, é Deus. Mais tarde, no Concílio de Constantinopla, os estudos a respeito do Espírito Santo também começaram a ser estabelecidos. Mas isso não significa que a doutrina da Trindade foi inventada. Esses concílios apenas serviram para organizar as verdades que já estavam reveladas nas Sagradas Escrituras. Ah, mas a palavra Trindade não está na Bíblia? É verdade. A palavra Trindade não está na Bíblia, assim como a palavra onisciência, onipresença e onipotência também não estão. Isso não significa que nós não acreditamos que Deus não tem esses atributos. A verdade é que a Trindade é um conceito revelado e que posteriormente a Igreja deu nome a esse conceito. Chamamos isso de teologia sistemática. Deus se revelou aos poucos e de forma progressiva. Nós lemos em Gênesis 1:1 que diz que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós vemos nesse versículo uma unidade. Porém, em Gênesis 1:26, nós temos a seguinte frase: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Perceba bem, façamos, e isto é plural. Mas por quê? Mas além desse versículo, nós temos vários outros versículos que demonstram essa pluralidade. Gênesis 3:22 diz que o homem é como um de nós. Gênesis 11:17 diz também, desçamos e confundamos. E Isaías 6:8 diz, quem há de ir por nós? Esses versículos demonstram que sim, existe uma pluralidade dentro da unidade divina. Deus pede conselho? Algumas verdades da Escritura só fazem sentido quando adicionamos o conceito da Trindade para explicar. Em Romanos 11:34, Paulo fala o seguinte: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? A verdade é que Deus não pede conselho à sua criatura. Mas em Gênesis, nós vimos a palavra façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com quem Deus está falando? Em o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, entendemos que a Trindade está envolvida na criação. Jesus Cristo é Deus, e vários versículos confirmam essa informação. João 1:1 diz assim, o Verbo era Deus. João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. João 10:30, eu e o Pai somos um. João 14:9 diz assim também, quem vê a mim, vê ao Pai. E em Apocalipse 1:17, ele diz que eu sou o primeiro e último. Jesus não só afirmou ser Deus, e os judeus compreenderam isso perfeitamente. Por isso, desejavam o apedrejá-lo por causa da blasfêmia. O Espírito Santo também é Deus. Nós vemos isso nas páginas do Novo Testamento. Mateus 28, Jesus ensina a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que as 3 pessoas da Trindade são a autoridade pelo qual se batizaria as pessoas. Em João 14 e em João 15, Jesus apresenta o Espírito Santo como o outro Consolador, ou o Espírito da Verdade.
enviado pelo Pai. Jesus ensina que o Espírito consola, ensina e faria lembrar das coisas que Jesus falou. Ele é quem nos edifica. E o Espírito também contém alguns atributos pessoais e atributos divinos que caracterizam como uma pessoa e como Deus. Por exemplo, nós vemos emoção em Efésios 4:30. Vontade em 1 Coríntios 12:11. Inteligência em Romanos 8:27. Onisciência em 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Onipotência em Lucas 1:35. E onipresença em Salmo 139, versículo 7. A Bíblia diz que Deus não pode ser visto. Mas como que nós podemos explicar Moisés e a sarça ardente? Como que nós podemos explicar Abraão em Gênesis 18? E como que nós podemos explicar Jacó no Val de Jaboque? Essas aparições são chamadas de teofanias e, em muitos casos, são o Filho antes da encarnação, o que nós chamamos de cristofania. A doutrina da Trindade não foi inventada pela Igreja. Ela foi uma verdade revelada por Deus, organizada pela Igreja para preservar a verdade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito também é Deus. As três pessoas compartilham a mesma divindade. Se você crê nessa verdade, compartilhe com algum amigo, para que ele também venha a conhecer a verdadeira natureza de Deus. Deus os abençoe sempre. E até mais.